Olá a todas e todos, bem-vindo aqui à nossa terceira aula do curso de formação em Memória, Verdade, Justiça e Reparação, oferecido pelo coletivo Memória, Verdade, Justiça e Reparação aqui do Rio de Janeiro. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, um pouco do histórico dessa comissão e também da luta dos familiares de mortos e desaparecidos políticos na ditadura por memória, por verdade, por justiça. Nós estamos hoje recebendo dois convidados muito especiais, a Paula Franco, que é historiadora, formada pela Universidade Federal de São Paulo, com mestrado na Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente, ela faz um doutorado na UNB. Ela trabalhou como coordenadora de memória, de Direito à Memória e à Verdade, num órgão que presta apoio à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério dos Direitos Humanos. Também foi pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade. Temos também aqui com a gente o nosso companheiro Léo Alves, que é músico, integrante do coletivo Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça, neto do Mário Alves, militante assassinado pela ditadura militar. Então a gente vai fazer essa dobradinha, uma interlocução entre uma fala um pouco mais institucional da Paula e uma fala um pouco mais militante do Léo Alves, embora essas coisas estejam muito relacionadas no nosso campo, né? Antes de passar a palavra para vocês, para a gente começar a conversa, eu queria agradecer alguns parceiros que estão com a gente nessa iniciativa do curso, o portal História da Ditadura, o portal Resistência Contemporânea, os Psicanalistas Unidos pela Democracia, o coletivo Fernando Santa Cruz e o portal Resistir Sempre. Então, muito obrigado pelo apoio dessas organizações e movimentos. E vamos dar início, então, à nossa terceira aula do curso, com o título A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, a luta dos familiares pelo direito ao luto. Vou começar, então, passando a palavra para a Paula. Bom, primeiramente, queria agradecer ao coletivo pelo convite, né? E também cumprimentar o coletivo pela iniciativa. Eu acho que realmente falar sobre esses temas é urgente, e são temas que também causam muitas dúvidas. Espero que esse curso possa ajudar a elucidar dúvidas e a instigar e a provocar questões, principalmente numa nova geração, né, que tem visto esse tema ser muito debatido no espaço público. E, bom, como o Gustavo já me apresentou, eu sou historiadora e trabalhei num órgão que prestava apoio para a Comissão Especial. E, então, vou tentar fazer uma fala um pouco que recupere o histórico, a trajetória da Comissão Especial, né? Lembrando que é a primeira comissão a ser instituída no Estado brasileiro, tratando de temas ligados à ditadura e à questão da reparação. É uma comissão instituída lá em 1995, então digamos que eu tenho um grande desafio aí de fazer caber nesses 20, 25 minutinhos de conversa tudo o que aconteceu na comissão. Para tentar organizar minha fala, então, eu vou tentar fazer uma costura entre como foram as atividades da comissão durante esses anos de existência, com alguns eventos marcantes que tanto definiram mudanças no interior da comissão, como foram fruto também de alguns acúmulos que a comissão pôde promover e legar socialmente, politicamente, né? Então, vou tentar aí me ater um pouco ao cenário que antecede a instituição da comissão e a esse início de atividades, passar um pouco pelas transformações, né, a ampliação das atividades depois com a mudança na lei inicial, e depois falar um pouco sobre a última gestão pré-transformações de 2019, né, que foi a gestão com a presidenta Eugênia Augusta Gonzaga, né. Então, vamos lá. Para começar, então, eu sou historiadora e eu estudo centralmente as comissões da verdade, né. E quando eu vou apresentar qualquer trabalho, assim, fora do Brasil, e eu falo que a lei que instituiu a Comissão Nacional de 2011, estrangeiros sempre me perguntam, assim, surpresos, mas o que aconteceu entre 1985 e 2011? Porque a Comissão da Verdade, né, essa ideia sobre comissões da verdade, ela é muito central nesse debate, né, de pós-ditadura, de como se escreve uma narrativa oficial sobre os acontecimentos violentos da ditadura. Então, eu sempre fui muito instigada a pensar o que estava nesse lapso temporal, nessa lacuna, né, cronológica de 1985 a 2011. A Comissão Especial é um desses acontecimentos, assim como a Comissão de Anistia aqui no Brasil. E junto com essas iniciativas do Estado, também tem um protagonismo muito forte nesse lapso temporal,
os próprios movimentos de familiares, né? E são esses movimentos que um pouco ensejam as possibilidades para a instituição desse tipo de organismo no seio do Estado, né? Dessas iniciativas oficiais. Então, esses movimentos, o Léo vai falar disso com muito mais propriedade, eu estou ansiosa para ouvi-lo, mas preciso dizer que esses movimentos começam ainda na ditadura, lá na década de 70, né, e que tem um papel primordial para jogar no colo do Estado o seu compromisso em tentar elucidar as causas das mortes, os locais onde estão os corpos, de jogar público também esse debate sobre esse passado violento, né? Então, são organizações que começam em rede, né, em rede com outros países, porque todo o Cone Sul latino-americano também vivia ditaduras, tentando apoio de autoridades, etc., para trazer à luz esse tema, e tem um papel primordial fazendo uma atividade de consolidação de quem são as vítimas do Estado, né? Então, é uma atividade que começa de uma maneira bastante artesanal até, então as famílias se juntam e começam a registrar nome por nome, as circunstâncias, né, onde aquela pessoa estava a última vez que foi vista, com quem se relacionava, e mais ou menos começa a formar uma identidade de quem são essas pessoas desaparecidas políticas, mortas pela ditadura, né? Isso a gente vai ver demarcando toda a existência da comissão especial, essas atividades formuladas pelos movimentos de familiares, que exercem pressão tanto para o início das atividades da comissão, como depois para o desenvolvimento e funcionamento delas, até a Comissão da Verdade, né, mais recentemente. Então, o que está colocado nesse cenário pré-estabelecimento da comissão especial? Um grande acontecimento, né, que ajuda a trazer a público essa questão dos crimes da ditadura, da violência da repressão, é a localização da Vala de Perus, que é um cemitério que fica na periferia de São Paulo, e em 1990, a prefeita, então, Luiz Erundina, junto com o jornalista Caco Barcelos, levam a público a existência de uma vala com muitos remanescentes ósseos, e entre esses remanescentes há desaparecidos políticos, né, considerados desaparecidos políticos. Na esteira desse acontecimento, em 1993, as famílias que já estão ali naquela organização desde a década de 70, em múltiplas organizações, né, em busca de entender o que aconteceu com seus familiares mortos e desaparecidos, promovem um encontro nacional para redigir um projeto de lei, né? Nesse projeto de lei reside um pouco o embrião do que depois passa a ser a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Esse projeto de lei não consegue ser efetivado, né? Ele não consegue ser debatido em Congresso, a despeito de toda a mobilização dessas famílias, né? Então, em 94, quando das eleições presidenciais, essas famílias, frente a esse cenário um pouco de derrota desse projeto de lei que não foi para frente, formulam uma carta, que é uma carta compromisso, solicitando que o Estado reconheça as prisões, a tortura, a morte e o desaparecimento durante a ditadura, e que também crie uma comissão para investigar e reparar, né? E essa carta é, então, destinada para as pessoas que estão ali em campanha pela presidência, né, para os principais candidatos, e as famílias exigem que esses candidatos assinem, né, se comprometam com essa pauta. A gente já sabe o resultado dessa história, o Fernando Henrique Cardoso vence as eleições, ele realmente assinou a carta, mas no início do seu governo nada acontece, né, esse projeto não é efetivado. Então, mais uma onda de pressão, essas famílias exercem mais essa onda de pressão para que o projeto de lei vá a debate. Inclusive, o Fernando Henrique até é interpelado nos Estados Unidos por uma das familiares de um desaparecido do Araguaia, etc. E ele realmente, esse projeto realmente é levado a debate, né? O que acontece nesse cenário de confecção da lei? Os ânimos dos militares estão muito acirrados, né, como é de se imaginar, porque os ânimos dos militares estiveram acirrados quando se debateu a Comissão Nacional da Verdade, estão acirrados agora ainda com os resultados da comissão. Então, é um tema bastante sensível. A lei também é formulada à luz dos limites impostos pela Lei de Anistia. Então, a Lei de Anistia também é outra lei que perpassa todas as iniciativas do Estado em relação à reparação, a efetivação de direito à verdade, de direito à memória. E ainda nesse momento é ventilada até uma ideia de que se fizesse uma lei para reparar as famílias de militares, né? Nesse livro aqui, que é organizado pela Janaína de Almeida Telles, Reparação e Impunidade,
tem um artigo que é assinado pelos familiares, que um pouco mostra o histórico dessa organização, principalmente da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, né? E ali naquele artigo eles expressam exatamente o que acontece nesse cenário de instituição da Lei 9.140, que é o que dá início à Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. É uma lei que não abarca todas as demandas que estavam colocadas ali pelas famílias, é considerada insuficiente. Então, antes dela ser votada, as famílias chegam aí até as lideranças dos partidos para tentar incluir algumas emendas no projeto de lei. Acontece que no dia 4 de dezembro de 1995 a lei é assinada sem nenhuma emenda, porque ela é assinada, ela é colocada à votação num caráter de urgência urgentíssima. Então, o que está nessa lei, né, que institui a comissão especial? Fruto de tantas disputas. Está nessa lei um objetivo central relacionado às vítimas fatais da ditadura. Então, ela é bem diferente da comissão de anistia, né, que tem um escopo que não é relacionado só a mortes e desaparecimentos, né? No artigo 1º da Lei 9.140, abre aspas, são reconhecidas como mortas para todos os efeitos legais as pessoas relacionadas no anexo 1 dessa lei. Isso é um aspecto muito importante ao qual a gente vai voltar. Por terem participado ou terem sido acusadas de participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 61 a 15 de agosto de 79, e que por esse motivo tenham sido detidas por agentes públicos, achando-se desde então desaparecidas, sem que delas haja notícia. O que é esse anexo 1, primeiramente? É um anexo que traz 136 nomes de pessoas mortas ou desaparecidas, né? Essa lista ela é feita com base nesses esforços da Comissão de Familiares, do Grupo Tortura Nunca Mais, que são esses movimentos de familiares, né, que começaram ainda na década de 70 a fazer esses levantamentos. E ali é considerado o primeiro grupo de pessoas vitimadas pela violência de Estado, né, vítimas fatais. Com essa lei, fica aberto, então, um prazo de 120 dias para que as famílias manifestem um requerimento pedindo que o Estado reconheça seu familiar como morto ou desaparecido. Como eu já disse, essa lei é formulada de uma maneira considerada insuficiente pelas famílias, né? Por quê? Porque a lei exime o Estado de identificar e responsabilizar os agentes implicados nos crimes, né? Então, isso não figura na lei, de maneira nenhuma. O ônus da apuração das circunstâncias ficava com as famílias. O que isso significa? Quando a família apresentava requerimento, ela precisava comprovar que o seu ente, né, desaparecido ou morto, tinha envolvimento político, que provavelmente esteve no lugar X e que foi capturado por alguns agentes do Estado e depois disso nunca mais foi visto. Então, todas essas implicações que podiam enquadrar essa pessoa como uma pessoa morta ou desaparecida por, né, uma repressão de Estado, ficava a cargo das famílias, né? A lei também não obrigava o Estado a localizar os corpos. O tempo, né, em que as vítimas foram mortas, de 1961 a 79, era considerado insuficiente, e a lei ainda assumia um tom de que esses acontecimentos ficavam muito restritos a uma questão familiar, né? Tanto que o requerimento precisava ser apresentado pelas famílias. Então, se a gente soubesse de alguém que tinha provavelmente sido morto ou desaparecido nesse cenário e que essa pessoa não tinha deixado filhos, que os pais já tinham morrido, etc., ninguém poderia apresentar requerimento em nome dessa família, né? Também se criticou o fato de que a lei não foi suficientemente divulgada, o que resultou num número muito restrito de requerimentos, né? Então, nem todas as famílias ficaram sabendo. Por outro lado, né, essa lei também abriu muitas possibilidades. A possibilidade do reconhecimento pelo Estado brasileiro pelas mortes, então foi a primeira vez que formalmente o Estado reconheceu que tinha autoria naquelas mortes. Era possível, a partir dali, o registro de óbito daquelas pessoas, e isso, apesar, né, de parecer bastante formal, é um aspecto muito importante, porque tinha gente vivendo numa viuvez sem conseguir formalizar aquela viuvez, né? Tinha filhas e filhos que não podiam ser reconhecidas e reconhecidos, porque o pai já estava morto quando do nascimento, ou estava clandestino, e morreu depois. Então, é uma possibilidade bastante importante aberta aí pela Lei 9.140, né? A criação da CMDP também é um ganho, né, com a lei.
e a possibilidade de indenização dessas famílias, que é uma reparação de um caráter prático, né, porque é uma indenização em dinheiro, e também de caráter simbólico, de reconhecimento. Além disso, ainda era possível que novos casos se agregassem àqueles 136 constantes no anexo 1, e a CMDP tinha prerrogativa, inclusive, de requerer documentos. Né? Então, tudo isso também foi lido como algumas possibilidades interessantes dessa lei. Uma pessoa que trabalha bastante isso é o Carlos Arthur Galo, nesse livro aqui, que eu também deixo como indicação. Bom, nesse primeiro momento, então, além dos 136 nomes, né, indicados no anexo 1, outros 166 foram apresentados. E até 98, 148 pessoas foram reconhecidas. O que isso significa? Os 7 membros indicados lá em 1995, quando a lei foi formulada e adotada, sentavam ali com todos os requerimentos, e o requerimento é um volume grande de documentos que comprova o envolvimento daquela vítima com atividades políticas, comprova ou tenta comprovar a circunstância de morte em razão da repressão de Estado. Então, tudo isso era lido, examinado, e o caso era deferido ou indeferido. Né? Para os casos deferidos, então, o Estado passava a reconhecer aquela pessoa como uma vítima da repressão, da ditadura militar, e a família poderia ser indenizada. Né? Teve famílias que não quiseram. E para os casos indeferidos, então, eram pessoas que não eram consideradas vítimas dentro do enquadramento daquela lei 9.140. Então, à luz de todas essas insuficiências que foram formuladas desde o início, né, desde a adoção da lei em 95, algumas transformações dessa lei original foram feitas. A primeira em 2002 e a segunda em 2004. Né? Como se trata de uma lei, precisa de outra lei para alterar o texto original. Então, é um processo também de bastante tempo. Né? A primeira lei que altera a lei original, ela é de 2002, e ela amplia o período de abrangência das mortes e desaparecimentos. Então, na lei original ia de 79 de 61 a 79, e pela alteração passou a serem casos de 61 até 1988, né, data da Constituição. Em 2002 também se abre um novo prazo de 120 dias para que novos requerimentos sejam apresentados. Né? Essa lei deixa isso em aberto. Em 2004, uma nova lei altera o texto original e passa a incluir as mortes, as circunstâncias de mortes que são possíveis de serem enquadradas como vítimas da ditadura, também mortes em manifestações ou conflitos com agentes públicos, do poder público, e mortes por suicídio. Isso também significa uma ampliação significativa da abrangência do que eram consideradas vítimas da ditadura ou não, né, da restrição a essa consideração. Nesse momento também tem uma troca que é muito significativa, porque entre os 7 membros indicados para a comissão, alguns têm que vir de setores específicos. Então, tem que ter um membro vinculado às famílias, tem que ter um membro do Ministério Público Federal, tem que ter um membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e pela lei original, tinha que ter um membro advindo das Forças Armadas. A partir dessa alteração em 2004, esse membro das Forças Armadas passa a ser um representante do Ministério da Defesa. Novos 120 dias são abertos novamente com essa nova lei. Né? O que acontece nesse cenário político que está envolvendo essas duas transformações? Isso é muito importante da gente ter em mente quando a gente pensa nessas transformações da CMDP. Primeiro que tem a ascensão de um governo considerado um governo de um partido de esquerda pela primeira vez. Então, quando o Lula chega ao poder, um operário, né? Muda significativamente o cenário político e as possibilidades de disputa no âmbito dessa matéria, né? De memória, verdade e justiça. Em 2001 também passa a funcionar a comissão de anistia. Então, a comissão especial ela não figura mais sozinha no cenário de Estado em relação a essas comissões de justiça de transição. Tem 2 sentenças também, 2 casos, né, ligados ao Araguaia, que acontecem um em 2001 e um em 2003, que marcam muito esse cenário. Né? Em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos acolhe uma petição de famílias do Araguaia que denunciam os desaparecimentos e denunciam também como o Estado não tem feito nada para a localização daqueles desaparecidos políticos. E em 2003, uma sentença é promulgada na primeira vara aqui internamente no Distrito Federal, né, primeira vara de justiça,
e essa sentença considera legítima essa demanda pela localização dos corpos do Araguaia, né? Então, passado esse primeiro momento, né, com as duas alterações da lei, com o exame de muitos casos, né, de requerimentos de pessoas que poderiam se enquadrar entre mortos e desaparecidos políticos, em 2007, a comissão lança uma publicação que se chama Direito à Memória e à Verdade, e ali a comissão coloca o perfil individual de todas as pessoas que tiveram seus casos examinados, tanto os casos deferidos quanto os indeferidos. E mostra mais ou menos quem era aquela pessoa, o nome dela, com que trabalhava, etc. É um dossiê bastante grande, bastante robusto, que enfim, né, mostra os casos deferidos e os indeferidos. E na esteira dessa primeira publicação, outras 3 são publicadas nos anos seguintes, em 2009 e 2010, né? Uma chamada Direito à Memória e à Verdade aos descendentes de homens e mulheres que cruzaram o oceano a bordo de navios negreiros e foram mortos na luta contra o regime militar. Outra que chamava História de Meninas e Meninos Marcados pela Ditadura, que eu acho que esse até tenho aqui para mostrar, que é esse aqui. Então, mostra também a repressão ligada às crianças, né, e jovens. E outro que é o Luta Substantivo Feminino, de 2010, que é esse aqui, que é de história de mulheres. Essas publicações, que são consideradas filhas dessa publicação maior, Direito à Memória e à Verdade, elas mostram um pouco uma ampliação sobre quem são os sujeitos atingidos pela violência da ditadura e dão um pouco identidade coletiva para esses sujeitos também, né? Coloca, então, nesse cenário, novas categorias e especificidades que precisavam ser consideradas para além de um ser universal, que é o desaparecido político, que geralmente é um homem, que geralmente é branco. Então, pluraliza um pouco esse cenário, né? Nesse momento, tem acontecimentos políticos fundamentais para a gente entender essa ampliação, né? Entre esses acontecimentos, um diz respeito muito à comissão de anistia, é um redirecionamento das atividades da comissão, né? Com a ascensão do Paulo Abrão à presidência da comissão de anistia, a gente vê uma grande ampliação no escopo das atividades da comissão de anistia, que passa, além de examinar os casos, né, de anistiadas e anistiandas e anistiandos, também a fazer algumas atividades ligadas à ideia de reparação simbólica, né, comprometida mais com a doutrina de justiça de transição, né? Então, são atividades como as caravanas de anistia, o Paulo Abrão passa a pedir perdão em nome do Estado para as famílias e etc. Então, esse redirecionamento mostra que nesse momento, né, 2007, 2009, nesse momento político, a gente tem outras possibilidades, né, em relação ao passado da ditadura. Em 2009 também é instituído um grupo para identificação e localização dos remanescentes ósseos de desaparecidos do Araguaia. O Brasil é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, então aquele caso que estava na Comissão Interamericana passa à Corte, que é uma instância acima, e o Brasil é condenado pelos desaparecimentos do Araguaia. Então, é um novo cenário político que apresenta mais possibilidades de inserção dessa pauta. Passando agora, então, para a última gestão, né, que começa em 2014, com a ascensão da procuradora Eugênia Augusta Gonzaga à presidência da Comissão Especial sobre Desaparecidos Políticos, fundamental a gente pensar que aí a gente tem mais uma camada de renovação do cenário político, né? 2014, quando a doutora Eugênia passa a presidência da comissão, a gente tem o último ano de funcionamento da Comissão Nacional da Verdade e a entrega do relatório final, né? Então, esse tema da ditadura, dos crimes, da violência, da repressão, ele está mais do que nunca no espaço público, né? E um espaço público não só de familiares e Estado. Aqui também tem uma nova geração tomando conta e disputando espaço em relação a essa pauta, essa demanda, né? Nesse momento, a gestão da Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos, ela passa a se comprometer fundamentalmente com um aspecto que estava lá desde a lei original, que é o aspecto de envidar esforços para a localização dos corpos de pessoas desaparecidas, no caso de existência de indícios quanto ao local em que possam estar depositados. Então, o que se entende, né? Isso já está colocado desde 2007, lá na publicação Direito à Memória e à Verdade. Entende-se que já foi feito um exame geral das pessoas que requeriram o reconhecimento do Estado
sobre mortes e desaparecimentos em razão da repressão. Não foi aberto novo prazo de 120 dias para que novos casos fossem apresentados. Tem outras comissões em funcionamento, a Comissão de Anistia, a Comissão Nacional da Verdade, né? Então, o que passa a ser papel da comissão especial? Passa a ser papel a localização, né, principalmente. Então, né, nesse mesmo ano de 2014, a comissão especial passa a compor o grupo de trabalho Perus, né, que diz respeito àqueles remanescentes ósseos encontrados lá na década de 90, mas que tiveram um tratamento considerado insuficiente todas as décadas posteriores à abertura da vala, e que em 2014 passa a responsabilidade da Universidade Federal de São Paulo, numa ação conjunta com a Comissão Especial e com o Comitê Gestor da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, né? Desse trabalho, 2 identificações foram concluídas até agora, né, do Dimas Casimiro e do Aloysio Paliano, e elas podem ser vistas como um avanço dessa última gestão da Comissão Especial. Além disso, a comissão também estabelece um procedimento para emissão de atestados para fins de retificação de anotação da causa e outras circunstâncias de morte nos assentos de óbito. Isso significa que a comissão tenta facilitar com que as famílias consigam pedir para os cartórios essa retificação nos documentos formais, né? Isso é uma recomendação que está lá no relatório da Comissão Nacional da Verdade de 2014 e que em 2017 passa a ser uma resolução da Comissão Especial. E muitos documentos foram realmente efetivados com essa iniciativa. O mais conhecido deles provavelmente é o do Fernando Santa Cruz, que enfim, foi um caso que veio à tona, né, logo no fim dessa gestão, que ensejou um pouco o fim dessa gestão, inclusive, né, e que a gente pode ver, por essa resolução, uma atualização muito grande da Comissão Especial, né, que passa a incorporar, inclusive, uma recomendação de 2014 da Comissão Nacional ao seu escopo de ação, né. Além disso, também é instituída a equipe de identificação de mortos e desaparecidos políticos, com um grupo de profissionais destinados a fazer as pesquisas, né, em busca da localização e identificação dos corpos. E um evento marcante que também merece destaque é o primeiro Encontro Nacional de Familiares, né, que é promovido pela CMDP, do qual resulta uma carta, que é chamada Carta de Brasília, é um evento que acontece em 2018. Em dezembro de 2018, para ser mais exata, então logo depois das eleições, né, então já se sabia que em 2019 um novo governo ia assumir, um governo que tinha um discurso bastante diferente em relação à ditadura, né, até positivando os acontecimentos, né, a repressão e etc. E desse documento da Carta de Brasília, vou destacar alguns pontos, né? Ele é assinado pelas famílias de pessoas mortas e desaparecidas, e ele reitera o direito inalienável de conhecer as circunstâncias de desaparecimento e morte dos entes queridos dessas famílias, de receber os restos mortais, reivindica a efetiva implementação das 29 recomendações do relatório final da CNV, da Comissão Nacional da Verdade, né? Reafirma a necessidade de preservação de todos os arquivos relativos ao período, demanda políticas públicas relacionadas a espaços e marcos de memória, né, tanto da repressão quanto da resistência, defende a continuidade dos trabalhos da CMDP em termos plenos e com autonomia, e requer a realização desses encontros anualmente a partir de 2019. É um documento bastante emblemático, que é forjado nesse contexto, né? Num contexto em que já se sabia que era possível uma transformação drástica no centro da comissão especial, né, devido ao novo governo federal. Essa carta também surge na esteira da Comissão Nacional, das comissões estaduais da verdade, municipais setoriais, né? Ele também surge num momento em que os movimentos de juventude, né, seja o Filhos e Netos, ou seja o Levante Popular da Juventude que faz escrachos, já se apropriou dessa pauta, então é um novo cenário político, mas é um cenário não só de possibilidades políticas, né, para essa pauta se fortalecer, mas também de ameaças, né. Então, com isso, eu vou encerrar minha fala, que eu já passei um pouco do tempo, peço desculpas, mas fico aqui para a gente trocar ideia no final. Olha, Paula, por mim, a gente ficava aqui te ouvindo ainda muito mais tempo, porque estava muito interessante a sua fala, esse histórico, muito importante recuperar
esse processo de constituição dessa comissão, né, de transformações também ao longo do tempo, mas infelizmente a gente tem também um tempo curtinho, então vou passar logo a bola para o nosso companheiro Léo, para ele fazer a fala dele, depois no final, se der tempo, a gente retoma com algumas... Beleza. Um bate-bola aí. Vai lá, Léo, contigo. Maravilha. Se quiser também bater bola enquanto eu falo, por favor, faça uma intervenção. Então, começar... Tô aqui na gravação, amor. Peraí, só um instante. Vai ter que editar. Tá tudo certo aí, amor? Então, já dizer que muito feliz de ver vocês dois, por exemplo, representando o quê? A juventude, né? A juventude, o futuro, né? As próximas gerações. E eu acho que para qualquer familiar, seja de desaparecido ou morto na ditadura, né? Todas essas pessoas que foram afetadas, né? De alguma maneira, né? Que sofreram perseguição. E então, vamos lá, deixando esse comentário que realmente a gente fica muito feliz, né, de ver que essa luta continua e, como a Paula colocou, né, muita luta para que o Estado reconheça essa luta e abarque essa luta, faça seu trabalho, né? E a gente luta então para que o Estado faça essa construção de memória, para que faça a justiça, mas também é muito bom ver como que a sociedade pode pegar e viver essa pauta, né? E trazer para si como se fosse com a própria família, né? Nunca me esqueço, um companheiro do Santiago Maldonado, um desaparecido na Argentina, em 2007 falou num evento que fizemos junto, inclusive, Filhos e Netos, com o coletivo RJ, Memória, Verdade, Justiça e Reparação. E ele disse que, né, o argentino e a argentina, eles entendem que cada desaparecido é um desaparecido da sua própria família, né? Cada desaparecido, pessoa que desaparece na Argentina, então a sociedade, ela lá, mais do que pegou essa bandeira, ela simplesmente vive isso, né? Então a sociedade se sente afetada. Isso é muito importante, porque depois que eu falar um pouco dos filhos e netos, tem muito a ver com a formação do grupo, uma série de coisas. Muito a ver o quê, né? Que segundas e terceiras gerações de pessoas que foram afetadas, então, né, gerações que talvez não tenham vivido durante o período da ditadura, né, reconheçam, não é nem reconhecer, se sintam verdadeiramente afetadas, né, assim, direta ou indiretamente, independente do grau, né. Então, aí o luto vira luta, né. E, bem, lembrar então lá do começo, eu acho que botando aqui a perspectiva de um familiar, no caso eu sou neto do Mário Alves, com a Paula e o Gustavo já fez a apresentação, né? Neto da Dilma Borges Vieira, companheira do Mário, que lutou pela busca do seu corpo, né, desde o início, junto com a minha mãe, a Lucinha Alves. E, né, em grupos como, por exemplo, até separei aqui, ó, né, a Abrafan, né, a associação, isso já no final dos anos 70, né? E buscando o quê? Vamos ver se cabe aqui, ó. Desaparecidos políticos. Onde estão? Abrafan. Então, a luta pela anistia ampla, geral e restrita, né? Que a gente sabe que não foi assim. Né? A lei da anistia está sendo um grande entrave para a condenação das pessoas e dos agentes públicos e das
claro, agentes privados também, empresariais, que participavam daquelas sessões de tortura, por exemplo, uns com sadismo, inclusive, né? Como se fosse uma arquibancada, né? Então, né, minha avó Dilma, né, minha mãe, né, iniciou essa luta e, de certa forma, a comissão de mortos desaparecidos, ela não deixa de ser, claro, anos depois, inclusive depois da minha avó ter falecido, já em 85, ainda em tempo de fundar o Grupo Tortura Nunca Mais, junto com minha mãe incluso, a comissão, ela, de certa forma, já atende, né, algumas coisas que são importantes para os familiares, como esse reconhecimento, como né, a busca pelos corpos, né? Então é isso que, né, minha avó fez, né? Então o Estado assume de certa forma, pelo menos oficialmente. E então, assim, por outro lado, eu lembro, então, né, para dar o meu ponto de vista, que quando em 95 eu tinha 17 anos, né? Mas esse debate já vinha de 5 anos antes. E a comissão, né, quando é criada essa lei, também há uma indenização, enfim, uma reparação pecuniária às famílias que foram reconhecidas. Eu falo um pouco depois disso, sobre esse tipo de reconhecimento, né, que realmente é muito restrito. E, enfim, então houve uma fala do Fernando Henrique Cardoso que foi lamentável, afetou muito a minha mãe, então aquilo ficou muito visível para mim, né? Não é que eu sempre tive antenado, enfim, com o noticiário político, mas como eu vi aquilo, né, reverberar nela como um certo, um raiva, enfim, né, com repúdio, porque a fala do ex-presidente foi o quê, né? Vamos virar a página dessa história. E, claro, não é isso que os familiares querem. A gente quer escrever essa página, porque essa página está em branco, né? Então, tá aí, né, a necessidade do Estado também assumir a construção da memória, né? E, bem, a Comissão da Verdade vem seguindo, né? Eu ia falar um pouco sobre esse reconhecimento, né? Que foram 140 e tantas famílias, dentre elas a nossa família. Mas é lamentável ver uma série de recortes sociais, né? Que são a cara do Brasil, racista, enfim, classista, né? Por exemplo, né? Tipo, o que é o desaparecido político, né? E por que não, né? Todo desaparecimento não é político, né? Então, e a gente está vendo isso demais. Tem esse número, por exemplo, só para ilustrar um pouco, né, do período democrático, né? O dito período democrático depois do fim da ditadura. Então tem esse número, desde 1990 até, sei lá, 2015, algo assim, mais de 90 mil desaparecidos no Brasil, né? Então, a ditadura não acabou, é sempre bom, sempre importante acentuar isso, né? Então, esse recorte social, né, tá nesse sentido, né, do que se entende como desaparecido, primeiro, né, e o que é político, inclusive, né, o que sabe, quem tá aí para definir o que é uma luta política, né? Como é que a gente vai dizer que o movimento Black na favela nos anos 70, no Rio de Janeiro, por exemplo, né, não era um movimento político, sabe? Estético político, artístico político, sabe, que seja. Então, isso é outro recorte, né, infelizmente, sem, né, e só para completar, obviamente, né, o recorte de raça, o recorte, né, de gênero, sim, né, o recorte, tudo isso, né, tá aí uma coisa interessante de se observar, que eu pensei, eu maquinei assim, eu pensei, cara, o período da ditadura tem uma inflexão interessante, no sentido de que ela
interessante de observar, né? Uma inflexão no sentido de que toda a sociedade brasileira é afetada, né? Assim, de classe a classe, sabe? De trabalho a trabalho, de rede, sabe? De toda a miríade, né? Social brasileira foi afetada, né? Negros e negras, né? Indígenas, né? O povo Aiquiri, Atroari, por exemplo, né? Que foi dizimado, né? Né? Que, enfim, né? Tiveram desaparecidos, né? E tá aí algum ponto positivo, claro, para insuficiente, mais importante, resoluções e resultados da Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, um desses dados importantes foi o levantamento dos desaparecidos e mortos, né, indígenas, que é da casa de 8.000, né, cara? Então, né, você vê. E esse tempo todo, nesse númerozinho aí de 140 e tantos, né, cara? Isso daí, enfim. Pronto, pois bem, então seguindo, né, tá aí um contato já, né, meu, que eu posso dizer que eu tive já, assim, com essa comissão, né, ali em 95, meio que dando um salto, né, o último contato, né, qual foi o último contato? O último contato ali já à beira desse governo criminoso, né, para dizer o menos, mas aqui a gente não está falando deles, né, que foi o quê, né? Né, até Paulo comentou que, né, a gestão da doutora Eugênia Gonzaga teve uma ampliação, né, de muitas atividades e escopo, enfim, de atuação da comissão, né, de modos desaparecidos. E vieram, né, até nós, né, até a família, com muito carinho, com muito profissionalismo, sabe, gente jovem, né, e isso já, de novo, nos deixa muito feliz. Então a gente, né, combinou de recebê-las, né, essas pesquisadoras, né, e integrantes da comissão no GT do Rio, na ocasião, que vieram coletar informação para elaborar a ficha pós-mortem, anti-mortem, perdão, né, do meu avô Mário Alves. Então, imagina, né, eu ressalto, né, esse cuidado, né, com o familiar, né, que certamente parte, né, da filosofia que a doutora Eugênia certamente, né, imprimiu na comissão, mas né, essas pesquisadoras realizando maravilhosamente esse contato, né, então super afetivo para detalhes super, né, duros, né, você vê minha mãe tentando lembrar como é que é o dedo mindinho, se tem um dedo torto ou não, né, são detalhes técnicos, né, que tem que ser, né, pedidos. Mas aí, enfim, eu ressaltei porque isso é uma coisa muito positiva, né? Então, nos deixa sempre com alguma esperança de que, né, agora um dia, quem sabe, né, o próprio Estado, embora a gente não esteja aqui para defender o Estado em todo caso, mas o mínimo, né, o Estado tem que fazer, né? Então, esse salto é isso, né? Teve esse sopro final da comissão. Foi muito duro ver como que, inclusive, essas pessoas que trabalharam, né, com tanto profissionalismo, carinho, amor, né, e ideal, né, para a comissão, né, como essas pesquisadoras desse GT do Rio, e tinha o GT de Perus em São Paulo, né, então a comissão estava muito triste ver isso, inclusive, quando estava com uma grande perspectiva, a coisa, né, retrocede, né, em 2019. Então, chega 2019, eu ainda, né, com algum contato ali, por conta né, do envio dessas informações e tal, com elas, pude ter um feedback, né, de como que estava sendo para elas, né? Então, como é que estava sendo para a comissão em si, né? Porque essas pessoas estavam trabalhando para a comissão, né? Né? Já não tinha recurso, por exemplo, então tentaram finalizar pelo menos, né? E tentar dar algum tipo de segmento no amor,
no amor pelo ativismo, sabe, pela importância do tema. Então, né, fica aqui uma homenagem mesmo, assim, sabe, por esse trabalho todo, né, e óbvio, da Eugênia também, né, uma pessoa maravilhosa. Então, né, os filhos e netos, né, por Memória, Verdade e Justiça, como é que eles surgem? Esse coletivo, na verdade, a gente se entende como um ajuntamento, né, um ajuntamento afetivo, né, assim, primeiro, né, então, com a recepção sendo o signo principal, né, assim, o acolhimento, né, assim, da história um do outro, né, só para esmiuçar, né, o que é esse acolhimento, né, além do afetivo propriamente dito, né, é poder trocar nessa história. Então, como são histórias super silenciadas, né, inclusive pelo Estado, seja pela omissão ou pela ação direta, como está sendo agora, sempre difícil para essas pessoas, né, trazer à tona, né, e prescutar, e inclusive construir essa memória, porque tantas né, lacunas, né, que existem aí. Pois bem, então o coletivo surge como, né? Surge, inclusive, de um projeto decorrente dentro do seio desse projeto, né, que é o Clínicas do Testemunho, né, que surge a partir da Comissão de Anistia, né, e a Paula falou um pouco da comissão, e tá aí mais um exemplo, né, de como a Comissão de Anistia ampliou muito a ação dentro do campo da memória, da verdade e justiça, pelo menos da memória e da verdade, né, porque, claro que indiretamente pela justiça, mas o que me lembra muito são as caravanas da memória, né, coisas que não estavam nem ali no início, né, do projeto, vamos dizer assim, dessa comissão, né? Então, a gestão do Paulo Abrão trouxe esse incremento de criatividade e de necessidade, né? Vamos colocar assim, né? Tipo, porque muitos projetos, né, enfim, editais para produção de audiovisual, enfim, eu não quero errar aqui, posso estar confundindo, então, talvez, assim, a origem desses recursos, mas, em todo caso, dentro do Clínico Testemunho, que é o quê? Um projeto de reparação terapêutica, né, para pessoas que foram afetadas e seus descendentes. E como era um projeto super dinâmico, que queria... Era um projeto piloto, na verdade, né, com a intenção de que esse tipo de política de atendimento fosse incluída no SUS, eventualmente, né? Então, mas então tinha esse caráter piloto no sentido de que dava para as pessoas que estavam sendo beneficiárias a participação na construção, né? Então, resumindo, trocando em miúdos, né, chegou um momento que estava, né, em grupos de recepção, enfim, em grupos que existiam ali uma certa dinâmica, uma certa triagem de dispositivos, né, político-terapêuticos, que em determinado momento eu me interessei em abrir, como era uma das propostas, fazer grupos temáticos, por exemplo, o pessoal que passou, né, tinha um, por exemplo, que eu saiba, o pessoal que passou pelo Hospital Central do Exército, né, enfim. E então surgiu essa ideia, né, uma vontade de criar né, de participar de um espaço assim, com uma escuta para segundas e terceiras gerações, né, como eu mencionei, dessas pessoas afetadas. E, né, atualizando, né, entendendo que nós somos afetados também, né. Pois bem, então, tudo isso para fazer, né, até um link com o que a Paula estava mencionando, da Comissão de Anistia, né, e isso, né, o projeto, enfim, teve um fim e
o coletivo segue, né? Não foi um projeto fomentado, vamos dizer, o coletivo não foi fomentado, né? Como se fosse uma política, não é isso, né? Essas reuniões, né? Algumas dessas pessoas, né? Desses filhos e filhas, desses netos e netas, sobrinhos, sobrinhas e diversos outros tipos de agregações, né? Afetivas, vamos botar assim, né? Alguns, não todos mesmo, né? Quiseram prosseguir fazendo, né? Esse ativismo estético, político, barra muitas coisas diversas e positivas e potentes, né, que esses 7 anos de Filhos e Netos fez nascer. Né? Então, e é isso, eu ia comentar que também houve, né, essa oportunidade na ocasião, né, que foi em 2014, que houve assim, uma fundação, um marco fundador, né, o grupo segue, como eu falei, houve a oportunidade de, fazendo parceria com a Comissão Nacional da Verdade, ajudando, né, os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, né, e o Clínicas do Testemunho também, na construção de eventos dentro dessas comissões, né, então falando para o Estado, né, com testemunho dessas gerações, né? Então, um testemunho registrado pelo Estado, né? Então, isso em si já tem um poder reparador, isso que eu queria colocar, né? Mesmo assim, eu que também fui das 10 pessoas divididas em 2 eventos, né? Houve 2 eventos, né? Um foi justamente nesse marco, a gente aproveitou para fazer o marco fundador nesse evento da Comissão Estadual e Nacional da Verdade. Enfim, então é isso, né? Foi muito importante ter essa escuta oficial, né? Por mais, de novo, que a gente não esteja aqui defendendo o Estado, né? O Estado ele em si já é excludente e isso é toda uma outra aba, é claro, mas é sempre bom lembrar que o Estado, né, a noção de Estado e o Estado como funciona em todo caso, né, ele estruturalmente ele já é, né, excludente de diversas formas, né? E silencia, igual eu falei, né? Então, eu acho que é isso. Falando de filhos e netos, a gente já fica nesse lugar, né, do hoje. Então, eu gostaria muito de conversar com a Paula e com você também, Gustavo. Assim, se teriam alguma pergunta a fazer, assim, sentem que eu poder falar sobre um pouco mais sobre algum ponto específico ou outro assunto. Maravilha, Léo. Muito obrigado pela sua fala, muito potente, muito forte. Eu acho que você levantou vários aspectos que eu fiquei anotando aqui e acho que são importantes da gente desdobrar agora nesse tempinho que a gente tem ainda. Uhum. Achei muito legal, por exemplo, a comparação que você fez entre a sociedade brasileira e a sociedade argentina, né, no que diz respeito ao sentimento de participação coletiva da sociedade argentina nessa questão, né? Acho que falta muito isso ainda para nós. Eu queria levantar uma bola para vocês dois, aí vocês veem se vocês querem falar sobre isso ou sobre outra coisa qualquer, mas acho que uma coisa que eu fiquei pensando a partir da fala de vocês, a Paula fez um histórico muito interessante sobre os avanços nesse campo institucional da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, né, até a gestão da doutora Eugênia Gonzaga, né, que foi, assim, digamos, o último suspiro da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, ainda dentro de um regime democrático, né, porque depois a gente, a partir de 2019, retrocedeu a uma situação, em vários aspectos, muito similares a uma ditadura, né? Então, eu queria saber de vocês dois se vocês consideram que esses avanços que a gente teve nos anos anteriores à eleição do Bolsonaro, né, dos anos anteriores ao recrudescimento desse negacionismo, desse autoritarismo de Estado, se vocês acham que esses avanços que a gente conquistou, se eles estão de alguma maneira relacionados ao retrocesso posterior. Quer dizer, se esse retrocesso bolsonarista de 2019 para cá foi de alguma maneira uma resposta, uma reação autoritária, né, desses setores que, enfim, que participaram do desaparecimento e da morte dessas pessoas sobre as quais a gente está falando no passado e que hoje voltam ao poder
né, com um discurso negacionista, desmontando órgãos importantíssimos como a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, como a Comissão de Anistia, rasgando o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, né? Então, queria saber de vocês se vocês veem essa reação da extrema-direita que a gente está vivendo hoje como uma consequência das conquistas que a gente conseguiu ter, né, especialmente, talvez, de 2012, né, ou um pouco antes, para cá. Como é que vocês veem essa relação? Como é que vocês veem o atual estado dessa luta por memória, verdade e justiça, pelo reconhecimento dos mortos e dos desaparecidos políticos? Acho que o Léo levantou também, e a Paula também levantou isso na fala dela, um aspecto interessante, que é a gente tentar ampliar o escopo da condição de vítima da ditadura. Eu acho que essa foi uma das grandes conquistas do movimento social e das instituições de direitos humanos nos anos anteriores ao retrocesso bolsonarista, foi justamente ampliar esse escopo, pensar a questão coletiva da vitimização, e aí entra a questão das mulheres, LGBTs, negros, moradores de favela, indígenas. Eu vejo que isso era um processo que estava avançando, né, nessa ampliação do escopo da condição de vítima, e que agora a gente tem aí um momento de retrocesso muito, muito brutal, muito violento, que, na minha leitura, é uma resposta, é uma reação autoritária a esses pequenos avanços que a gente fez. Então, queria ouvir isso de vocês, se vocês quiserem, claro, se quiserem comentar outra coisa, mas queria saber se vocês também pensam assim, que a gente está vivendo uma reação violenta a essas conquistas que a gente teve, sei lá, pelo menos da Comissão da Verdade para cá, ou até um pouco antes, né? Então... Quer comentar, Paula? Pode ser, tanto faz. Posso começar? Eu queria muito ter uma resposta assim, objetiva para isso, mas eu acho que a gente ainda está numa fase de formulação, de entender um pouco, né, como ao que se deve, né, esse momento que a gente está vivendo agora, político. Mas eu acho que tem algumas coisas, assim, para a gente ter em mente quando a gente vai fazer essa reflexão aqui que eu quero fazer com vocês, assim. Eu fico pensando que, por um lado, evidentemente, a Comissão da Verdade, sobretudo, ela é usada como argumento para justificar certas medidas. Então, no campo, né, da justificativa, do discurso político, ela é realmente usada para argumentar, né, recrudescimentos e mudanças. O próprio presidente, quando tirou a doutora Eugênia Gonzaga do cargo, né, da comissão especial, falou que, bom, era um governo de esquerda, agora é de direita, e eu vou mudar e vou fazer o que eu quiser, né? Foi uma coisa nesse sentido. Então, isso um pouco também dá uma noção de que não existe uma noção do que é Estado, do que é governo, né? Parece que fica tudo um pouco confuso, e eu acho que é necessário ter em mente que a gente tem uma tradição autoritária na política, que ela é anterior à Comissão da Verdade, anterior até mesmo à ditadura, né? E eu acho que o recrudescimento, né, a chegada de uma direita bastante extrema ao poder nesses últimos anos, precisa ser lido também à luz desse tempo longo, sabe? Não só desse momento mais contemporâneo. Porque, de fato, na ditadura também existe uma justificativa de que o AI-5 só foi implementado depois que as organizações de esquerda passaram a uma luta armada mais efetiva, né? E eu fico pensando, poxa, mas está no cerne dos projetos autoritários, né, ter medidas desse tipo. Então, eu fico sempre um pouco em dúvida, assim, não sei se dá para eu objetivamente concordar, sabe? Eu estou um pouco tentando fazer esse movimento de pensar esse novo governo com essas novas ideias à luz de uma tradição mais antiga do que até mesmo do que a ditadura, né? E aí, nesse âmbito, nesse novo projeto, né, de poder, a ditadura e a Comissão da Verdade e a Comissão de Mortos, tudo isso entra como um argumento possível para a justificativa de um projeto autoritário que é muito longo. Mas, enfim, não é uma questão fechada, eu estou aqui para ouvir também e discordar e etc. É o que eu posso contribuir agora, desse lugar de observação. Muito interessante, historiadora é bom por causa disso, né? Ela já puxou ainda um pouco mais para trás essa reflexão sobre o bolsonarismo, acho que é bem por aí mesmo, tem raízes muito profundas na nossa sociedade, né? O autoritarismo de Estado, o negacionismo. Léo, você do ponto de vista
da sua... Desculpa. Não, fala, querida, por favor. A própria pauta de Memória, Verdade e Justiça sempre esteve em disputa, mesmo nos governos não considerados de extrema-direita, né? Sim. O governo Fernando Henrique, né, começa a comissão especial lá com a promulgação da lei, e mesmo o governo Lula, que instituiu o grupo de trabalho Tocantins para procurar desaparecidos no Araguaia, que é um grupo só formado por Forças Armadas, o que é um absurdo, assim, né? Causou uma crítica imensa entre familiares. Então, só para pontuar que, assim, mesmo essa pauta, e mesmo com avanços, sempre foi uma pauta em disputa e numa disputa muito acirrada e problemática na nossa sociedade. É verdade, Paula, você tem toda a razão. A gente, às vezes, até pelo contexto que a gente está vivendo, a gente tem uma certa saudade dos anos em que a esquerda estava no poder, e a gente, às vezes, até esquece dos limites dessa experiência da esquerda no poder. Você tem toda a razão. Eu queria também levantar uma bola para o Léo, que o Léo falou uma questão que eu fiquei aqui, enquanto ele estava falando, eu fiquei pensando, né, do incômodo que provocou na mãe dele a fala do Fernando Henrique lá no contexto ali da criação da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, e essa fala parece que ela reaparece na boca de várias lideranças políticas frequentemente, essa ideia de virar a página, de olhar para frente, né, de esquecer esse passado, né, porque a gente tem que olhar para frente, senão o Brasil não caminha, etc. E, bom, a gente está vivendo um momento em que a quantidade de falas que deve estar incomodando uma família de um morto e desaparecido político na ditadura deve ser uma coisa angustiante, né, Léo? Então, queria saber de você isso, assim, né? Como é que vocês, como familiares, como é que vocês estão vivendo esse momento, né, de grande retrocesso? Não, sem dúvida nenhuma, choca muito, né? Mas, assim, né, como é que eu vou dizer, assim? Porque, como você estava falando, assim, tinha essa coisa de tentar relevar, né? Tipo, vira a página, então, por que tá trazendo essa história? Tá. Infelizmente, isso rola muito dentro das próprias famílias de pessoas que foram afetadas. Tem que ser dito isso para que isso não sei, isso entre no debate, entendeu? Assim, para, quem sabe, chegar até essas pessoas e mostrar que é duro, mas é importante contar essa história, porque, de novo, se o Estado não consegue construir essa memória, né, abre espaço para Bolsonaro, sabe? Literalmente, porque a sociedade, sei lá, imagina se a nossa sociedade tivesse vamos dizer assim, sabe, a unidade nessa luta que o povo argentino tem e outros, né, latino-americanos, sabe? Será? Não sei. Bolsonaro? A se pensar. Mas não querendo fazer contexto político, assim, especialmente, né? Que muita coisa aí tá atrás, né, do advento dessa tragédia, né, que é o Bolsonaro, assim, né? Então, não diria que é só uma revanche, vou dizer, mas claro que tem cara de revanche e prática, certo, mas, né, esse é um dos elementos, eu diria, não digo que não existe, óbvio que existe, né, um contra-ataque, né, que tem um contra-ataque de todos os lugares, né, tipo, o contra-ataque é no campo do trabalho, da lei trabalhista, do campo, né, enfim, da Previdência, então, e outra coisa, famílias estão, né, acostumadas, é uma péssima palavra, mas é assim, né, essa relação com o Estado é antiga, né? Então, eu conheço o Bolsonaro, isso é como se fosse lição de casa da família, entendeu? Para saber quem é Bolsonaro, quem são essas figuras aí, sabe? Que permaneceram no poder, assim, que estão totalmente ligadas, né, com a história da ditadura, sabe? Se não diretamente, sabe? Né? Não ficar citando outros nomes desses caras, não, aí, sei lá, Ronaldo Caiado, uma porrada de filha da puta aí, perdão da palavra. Perdão, fica à vontade, né, para as putas, né? Porque elas merecem respeito, né? Agora, então, velho, eu não sei se eu fugi muito da sua pergunta, mas uma coisa eu posso dizer, assim, como é que segue, né, essa demanda? Como é que segue essa luta, né? De novo, eu não, com todo o revés, velho, sabe? Eu não fico
eu não fico assim, fudeu, assim, tipo, isso vai pro ralo da história, não, mas vai escoar pro esquecimento, né, e tudo. Então, meio que fazendo o link que eu tava falando, se o Estado não constrói, que seja a tradição oral, então, né, e isso é para aí que... E é isso, para isso que estamos vivos, cara. Esses caras não mataram nossas famílias todas, entendeu? Mataram meu avô? Aham. E aí? Mas eu tô aqui, velho. E aí... Então, assim, eu animo de achar que, assim, talvez não pela via até dos familiares que, como eu disse, é uma porcentagem pequena, cara, a realidade é essa, né? De pessoas que estão nessa luta que são familiares, né? Essa é a verdade, né? Mas eu faço esse apelo não é para ficar down, não, é para galera botar para cima. E eu acho até que esse último 31 de março e 1º de abril foi um momento que foi positivíssimo, né? Isso me deixa animado também, porque teve essa disputa narrativa muito bem pontuada no dia 31 por conta do TRF5 ter permitido, né? Comemoração oficial, né? Aquilo me abalou profundamente. Pronto, tá aí um ponto. Me abalou, assim, no sentido de, tipo, cara, é muito simbólico, né? Assim, sabe? De novo, não tô defendendo o Estado, mas se a coisa legaliza, digamos assim, né? Não é a palavra certa, mas assim, aquilo vira um tapa, sabe? Uma luva de pelica na cara muito forte, assim, é um escárnio, tá ligado? É um escárnio. E aí, não seja por isso, né? Fizemos o quê? Né? Fizemos, que eu digo, a sociedade, isso que é bonito, né? Mas os familiares, sim. Né? A gente fez a campanha pelo Reinterpreta Já, STF, né? Que está aí na nossa pauta, né? Que em breve será um tema apreciado pelo Supremo, né? Que é, para resumir, permitir que torturadores, né, sentem no banco de réus, né? E toda o resto da canalha. Então, assim, é isso, né? Aquilo ali, mas, de novo, né? Quiseram usar ele para comemorar e a maioria da população, sabe, repudiou. Dá para falar isso, sabe? Dá para falar bonito isso, cara. E aí é isso. Vamos seguir daí. Vamos seguir, né? Enquanto familiares, mas enquanto sociedade também. Boa, Léo. Acho muito bom a gente... Enfim, estamos chegando aí no fim da nossa aula. Acho que foi muito legal terminar dessa maneira positiva, com esperança, apontando caminhos, né? Acho que pegando um pouco do que a Paula falou agora também, a nossa luta é para transformar essa política de memória, de reparação, de verdade, de justiça, numa política de Estado, efetivamente, né? Que não seja alterada pelas mudanças de conjuntura política, de governo, porque isso é responsabilidade do Estado, né? Uhum. E a gente está aqui para cobrar isso, né, permanentemente. Essa luta é uma luta permanente, né? Sim. E acho que foi muito, muito potente esse encontro nosso aqui. Agradeço muito a vocês, Paula. Excelente sua contribuição. Acho que eu posso falar em nome do coletivo. Muito obrigado pela sua contribuição aqui na nossa conversa. Léo, também nosso companheiro. Muito obrigado, gente. Tamo junto. Ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. Muita saúde para todo mundo. Muito amor. É isso aí. Tamo junto. Beijos e abraços. Valeu, pessoal. Beijo.